Olá! Nesse vídeo, vamos dar um giro na história da gramática tradicional. A primeira constatação do interesse do ser humano pelo estudo da linguagem data lá no século V, na Índia, motivado por questões religiosas. Segundo o Ed Wood, 2002, página 15, a gramática de Panini tinha como propósito a reconstrução e a preservação da língua sânscrita para uma melhor compreensão dos Vedas, os textos sagrados do hinduísmo. A intenção era manter viva a pronúncia correta dos textos religiosos ancestrais, evitando-se assim a ocorrência de modificações decorrentes de seus proferimentos. Já no mundo ocidental, o diálogo Crátulo de Platão testemunha as primeiras reflexões do homem ocidental sobre a linguagem, mais precisamente sobre a relação entre linguagem e mundo real. Os filósofos gregos estavam muito preocupados em descobrir se os nomes são dados às coisas por um contrato social ou se eles resultam da natureza das coisas, o que é exemplificado por essas imagens. Será que as palavras da língua têm alguma relação com os objetos que elas designam? Nesse sentido, disse que o significado das palavras é motivado, ou seja, relacionado diretamente com o objeto do mundo real, ou arbitrário, sem nenhuma relação direta com o objeto do mundo. Deve-se aos filósofos gregos as primeiras tentativas de classificação das palavras e de uma teoria sobre a frase. Aristóteles, por exemplo, formulou um elenco de categorias às palavras. Naquela época, ele classificou as palavras em substância, quantidade, qualidade, relação, entre outras, baseadas nas diferenças de modo de significar das palavras. Platão, por sua vez, postula, em cima do conceito de logos, que é um conceito que embasa o discurso racional, o discurso do ser humano, o discurso lógico, as categorias referidas como onoma, nome, ou seja, o ser ou entidade, e o rema, ou verbo, ou do predicado, no sentido de propriedade ou característica do ser. A gramática nessa época é conhecida como a arte de escrever e segue a tradição dos filólogos de Alexandria de descrever a linguagem utilizada pelos escritores considerados exemplares, como, por exemplo, Homero, acreditando que se fosse seguida a sua linguagem, ficaria preservada a língua. Essa gramática tinha a preocupação de normatizar a língua que deveria ser utilizada pela sociedade grega, criando um modelo ideal de uso da língua. Roma. Os romanos adotaram e adaptaram os mesmos princípios dos filósofos gregos para uma unificação linguística em seu império. Se observarmos o tamanho do Império Romano, veja só que vastidão. A origem do Império Romano vem da região do Lácio, na Itália. Foi um império de tanto poder que foi se expandindo, que em determinado momento começou-se a pensar a respeito de como manter todo esse território unificado, principalmente linguisticamente. A tradição grega de prescrever usos da língua por meio de textos literários é adaptada à cultura romana. Os portugueses. Os portugueses adotaram também esses mesmos princípios para a expansão e a unificação linguística do seu território. E você que se interessa mais por estudar a história da gramática, você pode utilizar essas referências aqui. O livro de Maria Helena de Moura Neves, Que Gramática Estudar na Escola. No livro Sintaxe e Sintaxes, existe um capítulo específico a respeito da sintaxe normativa tradicional.
Júlia Kristeva, no livro História da Linguagem, descreve amplamente a história dos estudos linguísticos. Assim também o faz Barbara Wedgwood, em História Concisa da Linguística.